Colossenses capítulo 1, versículos 12 ao 23. Nós vamos ler novamente para ficar bem frisado em nossa memória. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que em outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Nós já meditamos aqui em alguns tópicos, eu vou só mencionar aqui, alguns tópicos que nós já mencionamos. Nós falamos que ele é antes de todas as coisas. Pregamos também que ele é o princípio. Pregamos que nele foram criadas todas as coisas, que tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós também já meditamos no verso 17 e 19, que diz: nele subsiste, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, né? No versículo 17 e 19, quando mostra que ele sustenta todas as coisas. Nós meditamos também que ele é o primogênito de toda a criação, no verso 15. Nós também no verso 15, falamos sobre o fato de Cristo ser a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. E hoje vamos falar sobre o ministério da reconciliação, né? A doutrina da reconciliação. Porque para que por meio dele reconciliasse, né? O verso 7, ele diz isso. E no verso no verso 20, ele diz: e ele os reconciliou no corpo da sua carne. Ele diz, a vós também, que em outro tempo, verso 21, eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. O fato de Paulo afirmar que por meio de Cristo há uma reconciliação, e que houve uma reconciliação por meio de Cristo, significa que algo foi perdido, algo foi rompido, que havia uma comunhão, um elo que foi rompido, e que por meio de Cristo foi restabelecido. Então, nós quando lemos a Bíblia, nós começamos no primeiro capítulo,
No primeiro livro, melhor dizendo, no primeiro livro da Bíblia, nós vemos que Deus criou os céus e a terra. Nós vemos que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Vemos que Deus plantou um jardim no Éden e pôs ali o homem para lavrar e cuidar daquele jardim, daquele lugar perfeito, né? Um paraíso na terra que Deus havia criado. E nós vemos que havia uma comunhão entre o homem e o seu Criador. Deus conversava com Adão e com Eva, Deus passeava com eles pelo jardim, Deus mostrava a sua criação para o homem. Deus deu ao homem autoridade para dar nomes aos animais que Deus havia criado. Mas a Bíblia mostra que o homem desobedeceu o único mandamento que ele havia recebido. Ele desobedeceu. Qual foi? Da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Então, após a queda em que o homem e a mulher desobedeceram este único mandamento que havia naquele lugar perfeito, maravilhoso, não é? Em que o homem ele tinha a sua vontade livre de corrupção, a sua vontade livre de inclinações. Ele podia desejar o bem perfeitamente sempre. O homem desfrutava. Se há um sentido em que o homem teve livre-arbítrio, é no jardim, quando ele dispunha de toda a capacidade para obedecer à vontade de Deus. Mas mesmo desfrutando de toda a liberdade, do seu arbítrio, da sua vontade, tendo recebido apenas um único mandamento, o homem violou o mandamento de Deus e desobedeceu aquilo que Deus havia dito para não fazer. Deus diz: de toda a árvore você pode comer de tudo que está aqui, exceto desta. Então, após a queda, a Bíblia diz que quando o homem e a mulher ouviram a voz do Senhor Deus passeando pelo jardim, eles se esconderam, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Ele tentou se esconder da presença de Deus entre as árvores do jardim. E desde a queda, é isso que o homem vem fazendo. Ele tentando se esconder da voz do Senhor, tentando se esconder da vontade de Deus. Então, o homem e as gerações seguintes passaram a viver afastados de Deus. O homem foi expulso do jardim, ele foi expulso da presença de Deus. Ele recebeu uma condenação por causa dos seus pecados. E a partir de então o homem passou a viver afastado da presença de Deus. Deus já não conversava mais com o homem. Deus já não andava mais com o homem. Deus já não estava mais diante do homem. O homem foi lançado fora da presença do Senhor. Ele foi impedido de retornar. A Bíblia diz que Deus colocou querubins ao redor do jardim, uma espada flamejante, ela vigiava o lugar para que o homem não pudesse retornar. Então o homem e todas as gerações seguintes, Adão e Eva e todas as gerações seguintes, todos os seus filhos e os seus descendentes passaram então a viver afastados de Deus. E logo depois da queda, a Bíblia já noticia para nós o primeiro homicídio. Logo que eles foram afastados,
Logo que eles foram expulsos, lançados fora, a Bíblia já mostra o primeiro homicídio, quando Caim mata Abel, seu irmão. Então, nós vamos vendo que o homem afastado de Deus, ele vai a cada momento, nas páginas da Bíblia, nós vemos o homem indo de mal a pior. Nós vemos o homem num pecado e corrupção aumentando a cada geração que passava. Em Gênesis capítulo 6, a Bíblia enfatiza a corrupção do gênero humano e a insatisfação de Deus com sua criatura. No capítulo 6 de Gênesis, versículo 3, é dito para nós: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é mortal. No versículo 5 do mesmo capítulo é dito: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Há duas coisas que eu destaco aqui, nesses textos que lemos. O primeiro é: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Depois nós lemos: e pesou-lhe em seu coração. Deus, a Bíblia diz que, usa esse termo, arrependeu-se o Senhor, mas isso é uma expressão, uma linguagem que a Bíblia usa para nós entendermos o quanto Deus estava indignado, insatisfeito com o pecado do homem, porque Deus não se arrepende do que Ele faz, porque Ele é Deus, Ele é perfeito em sabedoria, em sua vontade, em seus planos, mas Deus pesou o homem em seu coração. Então, quando nós vamos vendo e lendo as páginas do Antigo Testamento, a cada página, a cada livro que passa, a cada leitura que nós fazemos, nós vemos uma tensão entre o homem e Deus. Em todas as histórias que vão se seguindo a isto que aconteceu e que o primeiro livro da Bíblia já mostra para nós. Nós vemos uma tensão, há uma tensão entre Deus e o homem. Nós vemos a ira de Deus manifesta contra a maldade do homem. No mesmo capítulo 6, a Bíblia diz que Deus disse: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, porque me arrependo de os haver feito. Então a Bíblia passa então a mostrar o dilema da corrupção humana, o homem caído em seus pecados, que insiste, inclinado no pecado, na maldade, na corrupção, em fugir da vontade de Deus, e por outro lado, a santidade de um Deus todo-poderoso. Nós lemos as histórias bíblicas, e às vezes nós olhamos para as histórias do Antigo Testamento, e nós vemos histórias assim tão difíceis, né? Histórias de morte, de assassinatos, nós vemos histórias de estupro, de guerras, de sangue, de morte, de pessoas, de crianças, de homens, de mulheres. O que a Bíblia está fazendo é mostrar para nós a tensão que existe. Essa tensão que existe entre o homem e a sua Deus e a sua criatura, o homem. E como Deus, o homem agindo de forma má, o homem agindo com maldade, com corrupção, com violência, e Deus intervindo de forma também a manifestar sua ira, manifestando também o seu furor contra o homem. É isso que o Antigo Testamento está acenando para nós. Então, quando nós chegamos no Salmo
33, versículo 13 e 14, o salmista diz: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. No Salmo 14, versículos 2 e 3, é dito também: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Veja, nós já estamos lendo aqui os Salmos. Os Salmos foram escritos após as leis de Moisés, após as leis de Moisés serem dadas. E nós vemos que a tensão, ela permanece. Deus deu a sua lei aos homens, mas todos transgrediram e todos se fizeram inúteis. Geração após geração, ano após ano, reino após reino, os homens transgridem, desobedecem, violentam, desprezam a vontade de Deus. E mesmo Deus tendo dado a sua lei, quando Deus dá a sua lei, o que isso faz? Isso traz maior conhecimento do pecado. Quando Deus dá a sua lei a Moisés, quando Deus dá a sua lei ao povo de Israel, o que isso faz? Isso acentua, deixa mais evidente a condição pecaminosa do homem. Em Romanos capítulo 7, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: eu não teria conhecido o pecado, eu não teria compreendido o pecado, a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça, ou entendido o que era a cobiça, e percebido esse pecado em mim, se a lei não tivesse dito, não cobices. E a cobiça é o pecado que todos cometem. Alguém pode passar a vida toda sem cometer um assassinato, um homicídio, mas sem cobiçar, sem cair no pecado da cobiça. Então, o que isto faz é a lei de Deus apontando para nós a pecaminosidade da nossa natureza humana. E nós vemos que essa convivência de Deus com o seu povo, com o povo de Israel, com o povo que ele chamou e que ele escolheu, essa convivência ela não foi pacífica, né? A convivência de Deus com o seu povo no deserto, após a saída do Egito, mostra claramente o quanto é perigoso para o homem estar diante de um Deus santo e todo-poderoso. Após a morte de Natã e Abiú, filhos de Arão, Deus mandou dizer a Arão: disse a Arão teu irmão, Levíticos capítulo 16, versículo 2, dize a Arão teu irmão que não entre todo o tempo no santuário interior, para que não morra, porque apareço na nuvem sobre o propiciatório. O santuário interior aqui era o lugar santíssimo, o chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. O que Deus está dizendo para Arão, mandando Moisés dizer para Arão, que era sacerdote, escolhido, separado por Deus para oferecer sacrifícios em intercessão pelo povo. Deus dize para ele não ficar entrando toda hora aqui não. Fala para ele não ficar entrando toda hora nesse lugar aqui não, para que eu não me enfureça contra ele, porque a minha presença está lá. Deus não diria isso se o homem Arão não fosse pecador.
se não fosse um problema para o homem estar diante da presença do Deus Santo, Santo, Santíssimo e poderoso. Deus diz: fala para Arão, teu irmão, Moisés, que não fique entrando todo o tempo no meu santuário, no lugar santo, para que ele não morra. Porque Natã e Abiú já haviam sido mortos lá dentro. Aos sacerdotes foi dito ainda: todo homem que se achegar às coisas sagradas, estando imundo, esse será eliminado diante de mim. Levíticos 22, versículo 3. Percebe a tensão? Você vê, o Deus poderoso tirou o povo de Israel da terra do Egito com mão forte e poderosa. A noite era uma coluna de fogo, iluminava e aquecia. Durante o dia, uma nuvem refrescava e fazia sombra. A Bíblia diz que a nuvem acompanhava o povo de Israel. O tabernáculo e a tenda era o lugar onde a nuvem pairava e a presença de Deus se manifestava. Mas percebe a tensão? Percebe a tensão nessas palavras ditas a Arão, que era um sacerdote, que era escolhido entre o povo para ministrar diante de Deus. Deus diz: não fique entrando aqui todo o tempo, senão você pode morrer. Diga para ele: ninguém se achegue a mim imundo, porque senão será eliminado diante de mim. E ao povo também é dito, Levítico 19, versículo 2: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Aleluia. Em Levítico nós vemos a extrema santidade de Deus, de um Deus exigente, em oposição à impureza de um homem caído. Em Levítico nós vemos o quanto é perigoso para o homem, por ser pecador, estar diante de um Deus assim. Vemos Deus se revelando e se aproximando do homem, sem Cristo. Em Levítico nós vemos Deus se aproximando do homem sem Cristo. Eu quero dizer, antes do sacrifício vicário de Cristo. O quanto isso é perigoso e fatal para o homem. Alguns morreram. Alguns morreram. Deus estava no meio do seu povo, Deus andava com eles, mas era perigoso. Era perigoso. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que houve um momento em que havia algo que separava o homem de Deus. E que Deus então, para louvor da sua graça e misericórdia, preparou um meio para a reaproximação. E este meio é Jesus Cristo. O homem e Deus não poderiam habitar, estarem juntos no mesmo lugar, porque aonde a presença de Deus estava, o homem seria morto. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 é dito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados cometidos sob a paciência de Deus. Deus propôs o meio, foi dele que partiu a iniciativa para salvar o homem, que ele não poderia chegar a ele, porque por causa da sua santidade, o homem seria consumido pela sua glória, pelo seu poder, pela sua ira santa e justa. Então,
Paulo e o Novo Testamento está destacando o fato de que existia uma inimizade, uma separação, um abismo intransponível entre o homem e Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Ou seja, sem Cristo, o homem está numa condição de inimigo de Deus, em inimizade com Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 7, é dito para nós: por isso, a inclinação da carne, ou seja, da natureza humana caída, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E por que existe a inimizade? Porque a natureza humana é inclinada para o pecado, a natureza humana é inclinada em oposição a Deus, é uma inimizade contra Deus, está no próprio ser do homem, naquilo que ele é, esta inimizade. Ou seja, assim como Adão e Eva estavam tentando fugir e se esconder de Deus, assim também o homem, sem Deus, ele está nessa condição, tentando fugir da voz de Deus, tentando fugir da vontade de Deus. Há uma inimizade na sua natureza, na sua mente, na sua vontade, no seu desejo, nas suas inclinações, que se opõem a Deus. Não está sujeita à lei de Deus, não se sujeita à vontade de Deus, e nem propriamente o pode estar, ou seja, e nem consegue, e nem pode sujeitar-se à vontade de Deus. Então, em Colossenses capítulo 1, versículo 21, é dito então: e vocês que outrora eram estranhos e inimigo no entendimento pelas obras malignas, ou pelas vossas obras más. Ou seja, nós éramos estranhos antes de Cristo, éramos inimigos, estávamos afastados, sem entendimento, praticando e fazendo a vontade da mente, dos pensamentos, do coração, dos desejos do nosso coração, e tudo isso em oposição à vontade de Deus, em oposição, em inimizade contra Deus. Em João capítulo 3, versículo 36, o próprio Jesus disse: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui fica evidente que só há um meio de reconciliação com Deus, por meio de Cristo. Somente através de Cristo, somente através de Jesus. É por isso que Jesus disse: quem crê no Filho tem a vida eterna, ou seja, não está mais em condenação. Agora, aquele que se mantém rebelde contra o Filho, aquele que se mantém rebelde contra Cristo, que não aceita Cristo como sua única justiça, sua única remissão, único meio de aceitação diante de Deus, ele não verá a vida, ele não receberá a vida de Deus, mas sobre ele permanece a ira de Deus, permanece sobre a condenação. Então, aquela tensão que nós vemos nas páginas do Antigo Testamento, como eu disse, de geração após geração, aquele que não crê em Cristo, ele permanece nessa tensão contra Deus. Quando nós olhamos para o mundo sem Deus, o mundo sem Cristo, o que nós vemos é exatamente essa tensão. É o homem pecando e Deus manifestando sua ira contra o pecado do homem. É isso que nós vemos no mundo. O Antigo Testamento é um retrato, o mundo é um retrato do Antigo Testamento. Paulo, em Romanos capítulo 1, ele diz, a partir do versículo 18, ele diz: do céu
céus manifestam a ira de Deus contra toda a injustiça e impiedade dos homens. Então, quando nós olhamos para o mundo, nós estamos vendo essa tensão, a mesma tensão, as mesmas morte, violência, crimes, o mal, sofrimento, é a mesma tensão, ela permanece. E Cristo é o único meio do homem livrar-se da ira de Deus. E a ira de Deus, ela se consuma na eternidade com a condenação eterna dos homens sendo lançados no inferno. Por isso que a Bíblia diz, por isso que Jesus disse, para os que não creem, permanece sobre eles a ira de Deus, a tensão permanece. Por isso Paulo enfatiza a nossa salvação por meio da reconciliação. Ele diz, por meio dele reconciliar-se. Ele os reconciliou no corpo da sua carne. Oh, louvado seja Deus. O que ele está dizendo é, essa tensão que havia, aleluia, essa inimizade, ela foi desfeita, ela é desfeita por meio de Cristo. As pazes com Deus é feita novamente. E por quê? Porque foi do agrado de Deus. Paulo está mostrando em Colossenses que tudo que estava acontecendo no mundo antigo, no mundo atual, no universo, tudo tem um propósito, tudo tem um propósito concentrado, reunido em Cristo. Por quê? Porque foi do agrado de Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude, toda a perfeição, toda misericórdia, todo o amor, toda a graça, a reconciliação do homem com seu Criador por meio de Cristo. Deus fez isso, é um plano de Deus. Quando o Antigo Testamento mostra para nós a tensão entre Deus e o homem, isto tem um propósito. É uma história sendo escrita para apontar a Cristo, uma história sendo escrita para chegar até Cristo, e nós temos o privilégio de conhecê-lo, de saber quem Ele é, temos a oportunidade de nos assegurarmos na esperança que há nele. Em 2 Coríntios capítulo 5, eu convido você para ler esse texto comigo. É um dos textos mais belos das Escrituras, que fala sobre reconciliação, a reconciliação entre Deus e o homem, entre Criador e criatura, entre um Deus santo e justo e bom, que fez tudo muito bom e perfeito, e um homem pecador que desprezou o seu Criador e que despreza o seu Criador. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 a 21, acompanha aí comigo essa leitura. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Veja, não é à toa que Paulo diz, nova criatura é. Porque essa reconciliação, é por meio dessa reconciliação que o homem é feito nova criatura, novo ser. As coisas velhas já passaram. Aquelas coisas estranhas que Paulo diz assim, que nós éramos estranhos, inimigos de Deus, inimigos na vontade, por causa das nossas obras más. É dessas coisas que Paulo está dizendo aqui, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É isso que a reconciliação operada pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas faz e pode fazer tudo novo. Porque ela rompe a tensão, ela rompe com a tensão entre o homem e Deus, entre Deus e o homem.
E tudo isso provém de Deus. Veja, isto provém de Deus. Isto não vem do homem. Provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Partiu de Deus. Deus veio para se reconciliar com o homem, porque o homem não poderia fazer isso. Lembra do Antigo Testamento? Lembra de Arão? Lembra do povo de Israel? Eles não podiam entrar na presença dele, não podiam entrar na presença de Deus. E Deus não nos criou para nós vivermos afastados dele, não. O propósito de Deus é que nós estejamos diante dele, da sua presença. Deus não quer estar num tabernáculo, Deus não quer estar numa nuvem, afastado de nós, não. Deus quer habitar conosco, quer que nós possamos andar na sua presença. Jesus, antes de subir, antes de partir, antes de morrer, ele disse aos seus discípulos: eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Então isto proveio dele, porque nós não poderíamos chegar até ele, e só ele poderia chegar até nós. E só ele poderia chegar até nós sem nos destruir, sem acabar conosco, por causa dos nossos pecados. Então ele disse aqui para nós, que nos reconciliou consigo mesmo, que é o propósito, que sempre foi o propósito dele, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Cristo é a palavra da reconciliação. Quando nós falamos Jesus Cristo, nós estamos falando reconciliação, reconciliação com Deus. É isso que significa. Ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a palavra que estava no início, antes de todas as coisas, antes da queda do homem, antes do mal entrar no mundo, antes do pecado entrar no mundo. Ele já era a fonte de vida, ele já era o propósito do Pai para a reconciliação dos seus filhos. E nós temos a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, que depois de salvos, então começamos a falar desse ministério maravilhoso da reconciliação em Cristo, como se Deus por nós rogasse, porque Deus fez algo como que Deus trabalhando e rogando por nós. Então Paulo diz: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fosse feitos justiça de Deus. Um reconciliador só poderia exercer esse papel se ele não tivesse pecado nenhum, se ele não fosse pecador, se ele não tivesse culpa. É por isso que só Cristo preenche esses requisitos, porque só ele não tem e nunca teve pecado algum. Embora tenha nascido como homem, nascido de mulher, não cometeu pecado algum. Porque nenhum pecador poderia subsistir na presença de Deus. E Deus não nos imputa os nossos pecados por causa de Cristo. Não é que o homem não tem pecado. Não é que nós, depois que cremos em Cristo, não temos pecado. Não temos. Ainda falhamos, ainda pecamos. Mas é por causa daquele que nunca pecou e que Deus preparou para nós, para nos tornar aceitáveis diante dele. Então, este é o convite para o pecador: reconcilie-se com Deus. Parece uma contradição, mas não é. Aqui Paulo está usando uma outra forma de expressão. Ele está dizendo: Cristo, Ele é a nossa reconciliação. Creia nele, creia em Cristo.
Arrependa-se dos seus pecados. Tome a decisão de segui-lo. Você pode dizer: mas eu sou fraco. Ele já sabia que você e eu éramos fracos. Quando ele decidiu se reconciliar conosco através de Cristo, nós já éramos inimigos dele. Nós não nos tornamos inimigos de Deus, nós já éramos. Éramos inimigos por nascimento, pelo fato de sermos descendentes de Adão e Eva, e por causa das nossas obras más. E mesmo assim, ele decidiu fazer as pazes conosco. E Cristo, essa reconciliação, ela aconteceu e ela acontece através de Cristo, pela obra que Cristo fez e por aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo agora na vida de todos aqueles que Ele chama eficazmente pelo seu poder, que Ele concede a fé, porque isso provém de Deus, isso não provém de vós, isso provém de Deus. Mas o que Paulo está dizendo é, para aquele que o Senhor tem chamado, é que a porta está aberta, é possível reconciliar-se com Ele, é possível ter agora comunhão, essa reconciliação no sentido de comunhão com Ele, porque Cristo já conquistou isso por nós. Pare de fugir de Deus, pare de fugir da sua vontade, pare de fingir que está tudo bem, pare de dar desculpas, mas busque ao Senhor que te chama e que quer ter contigo comunhão, que quer ter contigo comunhão, que está te chamando ao arrependimento dos seus pecados. E há uma busca sincera, por Ele. A porta está aberta. A porta está aberta. É possível. Cristo tornou isto possível. Não faça como Adão e Eva, que tentaram fugir da voz de Deus após ter pecado. Fugiram da voz de Deus, tentaram se esconder entre as árvores do jardim. Ninguém se esconde da presença de Deus, ninguém se esconde. Não adianta querer encobrir os seus pecados, encobrir as nossas falhas, as nossas transgressões. Não adianta queremos fingir que está tudo bem. Não é assim. O caminho da vitória não é esse. O caminho da vitória é o caminho do arrependimento, é o caminho da sinceridade, é o caminho de alguém que assume essa luta contra essa natureza inclinada ao pecado, que assume o combate e diz: eu vou servir, eu vou seguir. A minha carne não quer, a minha natureza, o velho homem não quer, mas eu quero, com o meu entendimento, eu sirvo a lei de Deus, eu sigo a vontade de Deus. Isso foi possível por causa daquilo que Cristo fez. Então, o objetivo de Cristo, o propósito de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito, é esta reconciliação que foi rompida e que através de Cristo nós podemos alcançar essa comunhão com Deus. O propósito do Evangelho, o propósito da palavra. Meu querido, saiba disso, tenha essa plena convicção no teu coração. O propósito do Evangelho é a tua comunhão com Deus, é a minha comunhão com Deus. Não é nos fazer grande na terra, não é de nos fazer pessoas abastadas na terra. Deus pode fazer isso, se Ele quiser fazer, se isto for bom para nós, mas este não é o propósito. O propósito do Evangelho é restaurar aquilo que foi perdido, a comunhão que foi perdida, e Cristo é
o único meio para isso. Amém?